Povo e povo, bem-vindos aí a mais um vídeo de instalações elétricas prediais. Eu sou o Patrick Silva e hoje eu vou dar continuidade a um assunto que me pediram bastante, que é referente ao relé de impulso. Na verdade, eu já fiz dois vídeos referentes a esse assunto. Um é explicando o que é o relé de impulso e o outro foi uma aplicação para acionamento e inversão de rotação de um motor trifásico. Tá? E hoje eu vou mostrar um comparativo do relé de impulso 2604 e um outro relé de impulso que colocaram no Facebook referente ao 2705. Tá? Então são dois modelos que teoricamente fazem a mesma coisa, mas tem algumas características em particular que, se não observadas, podem ocasionar algum erro de montagem, até mesmo de funcionamento. Bom, então aqui eu não vou detalhar o funcionamento do relé de impulso. Vou deixar o card aqui do lado para você assistir esse vídeo e entender melhor sobre o assunto. Bom, aqui nós temos a ligação de um relé de impulso em 127 volts, tá? Nossa carga e alimentação dele é 127 volts. E aqui do lado eu tenho ele fisicamente, tá? Um desenho que eu peguei do próprio site da Finder. E o que acontece? Aqui nós temos o terminal 1, 3 e aqui do lado 1 e o 3 e o A1 aqui. E do outro lado o A2, o 4 e o 2. Como a gente tem aqui tanto um quanto o outro, tá? Para ficar o mais próximo, o mais didático possível. Qual que é a lógica aqui? O que eu quero frisar é que a bobina do nosso relé de impulso ele tem uma alimentação independente dos contatos aqui que seccionam a alimentação da carga, no nosso caso aqui, que alimentam a lâmpada, ok? Então são alimentações diferentes, tá? E o que acontece? Eu tenho aqui os interruptores pulsadores, ok? Conforme eu pressiono aqui, dou um pulso, ele vai seccionar o neutro, vai fechar o circuito aqui e vai ocasionar um pulso. E aí o acionamento eletromecânico aqui vai fazer a abertura ou fechamento desses dois contatos. Ah, mas espera aí, tá errado isso aqui, o neutro ser seccionado pelo interruptor pulsador. Dá uma olhada no vídeo anterior que eu comentei, que vai explicar por que isso está acontecendo, ok? Mesmo a norma falando do contrário, existe essa possibilidade do seccionamento do neutro. Vai lá que você vai entender melhor sobre isso. Bom, agora o que acontece? Quando a gente parte para o segundo aqui, para o 2705, tá? Que o pessoal fala que é uma cor alaranjada, né? Nós temos aqui ele fisicamente, né? E notem aqui embaixo que é um pouco diferente o esquema de ligação. Nós temos aqui o terminal 2 e o terminal 4, assim como nós também encontramos aqui no relé de baixo, mas ele não tem a parte de entrada, tá? A alimentação não tem o terminal 1 e o terminal 3. Aqui nós temos um único terminal que alimenta, que é o A1. Tá? E esse A1 é o mesmo terminal, a mesma conexão que alimenta os contatos, é a conexão que alimenta aqui o nosso relé de impulso. Tá? Então, nós temos que tomar o devido cuidado com essa ligação, em que terminal nós vamos inserir os interruptores pulsadores. Pode parecer besteira, pode parecer óbvio, porém o óbvio precisa ser dito. Tá? Então, aqui do lado eu tenho o desenho do esquema, tá? Eu copiei só essa parte do desenho, joguei para cá. Então aqui eu tenho uma alimentação em 220 volts, tá? Então aqui dois interruptores pulsadores, tá? Ligados em paralelo, eles estão seccionando a fase S, tá? E eles estão dando pulso aqui no A2. E notem o seguinte, a fase R aqui do nosso disjuntor bipolar, ela vai direto para o A1. Então a fase R ela tem a função aqui de alimentar a bobina do meu relé de impulso e, além disso, alimentar aqui os contatos que estão aqui dentro, ok? O contato 2 e o 4. Dessa forma, quando a gente pressiona aqui um dos dois interruptores e der um pulso, um dos dois contatos aqui, ou os dois, eles vão se fechar, levando até a lâmpada a fase S. Tá? Ou desculpa, a fase R. E se a gente olhar aqui, a fase R está chegando nas lâmpadas e do outro lado tem a fase S aqui, ok? E aí a gente fecha o circuito e a lâmpada acende normal, como deveria acontecer. Olhando apenas o funcionamento, os dois são praticamente idênticos, tanto esse modelo quanto o modelo de baixo. Tá? O que é importante frisar, repetindo, é justamente essa questão da alimentação. No anterior, eu poderia tranquilamente retirar os pulsadores, deixar de seccionar o neutro e colocá-los aqui, ó, nesse pedaço aqui, e seccionar a fase, tá? Seccionar a alimentação que vai chegar no A1. Aqui eu posso tranquilamente ter essa mudança, tá? Da posição dos interruptores. Por sua vez, se eu fizer isso agora nesse modelo,
eu já vou ter um problema enorme, porque se eu colocar o seccionamento desses interruptores aqui, se eu mudar a posição e colocar no A1, além de permitir o pulso, porém, na hora que eu soltar o interruptor, eu estou cortando a alimentação e, por sua vez, as lâmpadas não vão funcionar mais. Tá? Então, na hora que eu der um pulso, vai ligar a lâmpada, mas na hora que eu soltar o interruptor, ele vai cortar a alimentação. Tá? Então, nesse caso aqui, é importante você analisar e verificar se você de fato está ligando aqui no A2, ok? Bom, para deixar um pouco mais claro como funciona o relé de impulso, tá? Eu deixei aberto outro programa que vai simular, vai dar uma ideia de como vai funcionar isso. Bom, eu estou aqui com um outro programa de simulação, tá? E eu fiz aqui algumas alterações para deixar o mais próximo possível do que de fato a gente encontra no relé de impulso. Bom, então a primeira coisa que a gente tem aqui que teoricamente desconsiderar é que nesse caso eu só tenho alimentação em 24 volts contínuo, tá? Então aqui na verdade para nós deveria ser a fase R, fase S, fase R, S ou T e o neutro, tá? Então aqui ele simula, só que apresentando uma ligação em 24 volts contínuo. Bom, então aqui nós temos dois interruptores pulsadores, ok? Aqui embaixo eu tenho uma representação de um relé de impulso, na verdade ele tem que ter aquele desenho aqui dentro do retângulo, mas esse programa não tem. E aqui eu tenho os dois contatos dele, tá? O contato 1 e o contato 2. Então o que acontece? Se nós colocarmos aqui para simular, se eu pressionar esse ou esse aqui, as duas lâmpadas vão acender juntas, os dois contatos vão ser fechados ao mesmo tempo. Então se eu pressionar esse primeiro interruptor, o que acontece? As duas são acionadas ao mesmo tempo. Se eu pressionar ele novamente, tá? Uma deixa de funcionar e a outra continua funcionando. Se eu inverter, aqui também vai acontecer. Tá? Se pressionar novamente e um último pulso, as duas desligam. E como está em paralelo, eu fiz só em um botão, mas a mesma coisa acontece se eu executar a mesma coisa no outro, ok? Olha lá, e se eu ficar também fazendo de forma alternada, é indiferente porque ambos estão em paralelo, ok? Povo e povo, espero aí que vocês tenham gostado. Dúvidas, por favor, deixem nos comentários, tá? E não se esqueça aí mais uma vez de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima, falou!